Vamos em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, a partir do versículo 10. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então primeiro o apóstolo Paulo nos diz o que fazer. O que você deve fazer? Diga assim: me vestir da armadura de Deus. Primeiro, o que você deve fazer? Se vestir de toda a armadura de Deus. Segunda coisa que ele nos ensina é por que você deve fazer isso. Primeiro ele diz: se você é cristão, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você deve se revestir de toda a armadura de Deus. Depois ele diz por quê? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principado, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Ao dia? Então aqui fica claro que haverá um dia mau. Olha aqui para mim. Você já viveu um dia mau? Você já passou por um dia mau? Às vezes esse dia mau não dura só um dia. Às vezes esse dia mau não é só uma quarta-feira. Às vezes esse dia mau dura 15 dias, 30 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes um ano, às vezes mais. Quando você está enfrentando um dia mau, parece que os demônios se esquecem de todo mundo e o inferno resolve atacar só você. Quando você está passando por um dia mau, parece que a tua vida desmorona no estalar de dedos. Quando você está enfrentando um dia mau, parece que as tentações são maiores do que toda a tua fé e tudo que você conhece em Deus. Quando você está enfrentando um dia mau, você sofre com uma angústia que te paralisa, um desânimo para as coisas de Deus, uma fraqueza para as coisas de Deus. O dia mau, quando vem, vai encher você de dúvidas, questionamentos. E o apóstolo Paulo diz: olha, você só vai vencer o dia mau se você estiver revestido de toda a armadura de Deus. Você quer conhecer se você é de Deus ou não, ou se uma pessoa é de Deus ou não? Como ela se comporta quando ela está passando pelo dia? Porque sem a armadura de Deus, o dia mau vira derrota. Com a armadura de Deus, o dia mau vira testemunho. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tudo grita para você cair, você se mantém de pé. Tudo grita para você desanimar, você busca em Deus. Tudo grita para você ir para o mundo, você fica mais firme com Jesus. Você resiste ao dia mau, não porque você é capaz, não porque você é bonzinho, não porque você é religioso, mas porque você está revestido do poder e da sua força. E depois de ter desvencido tudo, então o dia mau vem, mas nós temos uma certeza: a gente vai vencer ele. Talvez você não saiba como você vai vencer, quando você vai vencer, mas você tem que abraçar a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus não te engana, a palavra de Deus não te ilude. Ela diz: olha, vai ter um dia mau, mas se você está revestido de toda a armadura de Deus, você vai vencer tudo. Diga assim: eu vencerei tudo, eu vencerei tudo, eu vencerei tudo. Eu vencerei tudo. Coloca aí nos comentários: eu vencerei tudo, em nome de Jesus. Eu vencerei tudo. Não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, não sei como vai acontecer, mas eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Eu vencerei tudo. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. As pessoas vão se perguntar, seus familiares vão se perguntar, seus amigos vão se perguntar, seus colegas de trabalho vão se perguntar, as pessoas na igreja, sabendo do que aconteceu, do que você passou, elas vão se perguntar como que você passou por tudo aquilo ali e permaneceu inabalável. Outra pessoa no teu lugar não teria suportado. Outra pessoa no teu lugar teria enlouquecido. Outra pessoa no teu lugar teria caído numa depressão para nunca mais sair. Outra pessoa no teu lugar teria entrado num ciclo de luto eterno. Outra pessoa no teu lugar teria blasfemado e teria abandonado Jesus. Mas você está revestido da cabeça aos pés e dos pés à cabeça da presença de Deus. Então diga: eu permaneço inabalável. Louvado seja Deus.
Está, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente vê aqui que a armadura de Deus tem 7 partes. 7 é o número da plenitude, 7 é o número da perfeição. Primeira parte da armadura nós vamos estudar hoje, cinto da verdade. Segunda parte da armadura, couraça da justiça. Terceira parte da armadura, calçados do evangelho da paz. Quarta parte, escudo da fé. Quinta parte, capacete da salvação. Sexta parte, espada do Espírito. Sétima, oração em todo tempo no Espírito. A armadura é perfeita, a armadura é completa. Essa é uma armadura que você não tira quando você vai tomar banho. Por isso que a vantagem dela ser espiritual. Você não tira quando vai tomar banho, você não tira quando vai dormir, você não tira quando você levanta, você não tira quando você vai para a faculdade, você não tira quando você vai para o trabalho, você não tira quando você vai no banco resolver, você não tira nunca. Você só vai tirar a armadura de Deus quando você estiver no céu. Lá você não vai precisar dela. Você só vai tirar a armadura quando chegar onde? No céu. Porque no céu não vai ter guerra, não vai ter conflito, não vai ter tentação, não vai ter problema, não vai ter levante do inimigo, não vai ter principados, potestades e nem dominadores, vai ter a plenitude da felicidade. Vamos ler em algumas versões da Bíblia. Eu gosto de ter bastante Bíblias. Então nós lemos na Revista Atualizada: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Na Revista Corrigida diz: estais, pois, firme, tendo cingido-vos os vossos lombos com a verdade e vestido da couraça da justiça. Na Nova Tradução dos dias de hoje diz: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Na Bíblia Fiel diz: estais, pois, firme, tendo cingido-vos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Na Nova Versão Transformadora diz: assim mantenham a tua posição, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma analogia da armadura de Deus com a armadura do soldado romano, que era o soldado mais poderoso, mais bem equipado, com armas de ataque e armas de defesa daquela época. Naquela época o soldado romano ele tinha um cinto largo, firme e resistente ao redor da cintura. Sem esse cinto, toda a armadura despencaria, cairia, ficaria tudo fora do lugar. Era o cinto que segurava a armadura. Se colocava a espada no cinto, a túnica sem o cinto se enrolava, a couraça ficava solta. Então o cinto mantinha tudo organizado, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. O cinto dava estabilidade, dava firmeza, dava segurança para enfrentar qualquer inimigo. Amém? Então Deus nos deu um cinto. Esse cinto mantém toda a armadura de Deus. Não adianta você ter qualquer parte da armadura sem um cinto. Por isso que Paulo cita, primeira parte da armadura, ele diz: usem o cinto da verdade. Presta atenção, o nome desse cinto se chama cinto da verdade, mas não é a tua verdade. Tem gente que ela vive pela verdade dela. Não é a verdade de um filósofo, não é a verdade de uma ideologia política. Esse cinto da verdade é a verdade da palavra de Deus. É você se cingir da palavra de Deus. A verdade que você ouve, a verdade que você lê, a verdade que você medita, a verdade que você pratica, a verdade que você crê. Amém? Diga assim: a verdade que eu ouço, a verdade que eu leio, a verdade que eu pratico, a verdade que eu creio. Repete de novo: a verdade que eu ouço, a verdade que eu leio, a verdade que eu pratico, a verdade que eu creio. Esse é o cinto da verdade. Por exemplo, nós lemos aqui, dia mal, mas nós lemos aqui, depois de permanecer firmes, você vencerá tudo e ficará inabalável. Então você está cingido com essa verdade da palavra de Deus, que diz que tanto que a luta será grande, mas que a vitória será maior ainda. Amém? A tentação vem, mas a palavra de Deus garante que Deus
Deus nunca permitirá que os seus filhos venham passar por nada que eles não possam nele suportar ou vencer. Então você está cingido dessa verdade. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo, existe uma verdade. Jesus sempre dizia nos evangelhos: em verdade eu vos digo. A verdade não é o que eu sinto, a verdade não é o que eu penso, a verdade não é o que eu vejo, a verdade não é o que estão fazendo comigo, a verdade é o que eu creio na palavra de quem? Por isso que a sua vida tem que estar respaldada, não em mim, não numa igreja, não numa denominação, não num movimento. Sua vida tem que estar respaldada, tem que ser aquela casa alicerçada sobre a rocha, alicerçada sobre a verdade da palavra de Deus. Vai ter momento que todo o teu emocional, que todos os teus sentimentos vão ir contra a palavra. Mas se você tiver ela na tua cabeça, se você tiver ela no teu coração, você vai vencer. Nada vai te tirar da presença de Deus. 7 verdades do Evangelho. Jesus é o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então, se você é uma pessoa que pertence a Jesus, você nunca está faminto, você nunca está sedento, você sempre está saciado nele, você está sempre saciado em Jesus, essa é a verdade. Você nunca está com falta de nada, carência de nada, olhando para a vida de ninguém. Outra verdade que você tem que se cingir: Jesus é a luz do mundo, João 8,12. Outra vez lhes falou Jesus dizendo: essas coisas são básicas, mas as pessoas esquecem. Eu sou a luz do mundo, quem me segue? Quem segue Jesus aqui? Levanta a mão. Quem segue Jesus aí, escreve aí. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então eu nunca digo: eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Eu tenho a luz. Só existe trevas aonde não há luz. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Daqui a pouco, quando você chegar na tua casa, se ninguém ficou na tua casa, se a tua casa, quem a sua casa ficou trancada e você veio para a igreja, levanta a mão. Você sabe que nós pagamos a energia mais barata do Brasil. Eu tenho certeza que porque nós pagamos a energia mais barata do Brasil, você que fechou a sua casa, você deve ter deixado todas as luzes acesas. Não foi isso que você fez? Não. Se tem uma coisa que o paraense tem que fazer, é economizar na conta de luz, não é verdade? Sim ou não? Só que quando você chegar na tua casa hoje, qual é a primeira coisa que você vai fazer depois que abrir a porta? Você vai ligar a luz. Pode estar o maior escuro, você ligou a luz, o que acontece com as trevas? Vai embora. Não tem trevas que permaneça quando tem a luz da presença de Deus. Terceira verdade: ele é a porta. João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. É uma garantia, é uma certeza. Entrará e sairá e achará pastagem. Então você carrega a certeza da salvação da tua alma. Você passou por Jesus, você rendeu a tua vida a Ele, você se arrependeu dos seus pecados, você confessou Ele como teu Senhor. Então Ele garantiu: vai entrar por mim e será o quê? Salvo. Quarta verdade: ele é o bom pastor. João 10,11. Eu sou o bom pastor. Você nunca deve chamar nenhum pastor de bom. Nunca me chame de bom, eu não sou bom. O único bom pastor é Jesus. O único que morreu por você é Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então diga assim comigo: Jesus cuida de mim, Jesus cuida de mim, Jesus me guarda, Jesus me protege. Tem que ter essa verdade, você tem que se cingir dessa verdade. Você não pode andar nesse mundo como se você não tivesse pastor. Você não pode andar nesse mundo como se você não tivesse pai. Quinta verdade: ele é a ressurreição e a vida. João 11,25. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O dia que eu morrer, o dia que você morrer, se a gente não for testemunho ocular do arrebatamento, a única coisa que vai morrer vai ser o meu corpo. Eu vou continuar vivo. E mesmo esse corpo morto depois vai ressuscitar. Por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus venceu a morte. Jesus foi a morte da morte. Jesus foi a morte da morte. Eu creio que Ele é a ressurreição e a vida. Eu creio que ainda que eu morra, continuarei vivo. Passaram-se centenas e centenas e centenas e centenas de anos, não tinha mais nem o pó dos ossos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de ninguém mais. Mas quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, Ele diz: eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou, não eu fui no passado. Tem alguém aqui que é viúva ou viúvo? Levanta a mão. Tem alguém? Você se torna viúva quando a sua marido, a sua esposa morre. E as pessoas perguntam: você é casado? Não, sou viúvo. Ninguém diz que continua casado com uma pessoa que já morreu. Mas para Deus, todos que morreram nele estão vivos. Eu sou Deus
dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não havia mais nem o pó dos ossos, ele era Deus. Então por isso que, apesar de quando alguma pessoa amada nossa morre, a gente fica triste, a gente fica de luto, mas nós somos como Paulo orientou, nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, nós temos esperança, essa é a verdade. Eu tenho esse cinto que segura toda a minha estrutura espiritual. Sexta verdade do Evangelho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão a mim. Jesus não disse, eu vou te mostrar o caminho. Jesus disse, eu sou o... Jesus não fala a verdade, Jesus é a verdade. Jesus não dá a vida, ele é a vida. Então ninguém consegue me convencer do contrário. Minha fé está em Jesus, somente em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Minha fé não está em Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem Davi. Minha fé não está em Maria, minha fé não está nos apóstolos. Minha fé está em Jesus, ele é o caminho. Somente por ele que eu vou chegar no céu. Ele está sentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós, e ainda nos deixou o Espírito Santo intercedendo por nós aqui na terra. Sétima verdade do Evangelho, é a videira verdadeira. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis. Jesus é a fonte, ele é a força que nos mantém de pé. Sem Jesus eu nem me levanto, sem Jesus eu nem me deito. Eu dependo de Jesus para tudo. Minha vida está alicerçada nele e somente nele. Essa é a verdade da palavra de Deus. E o que nós lemos aqui não saiu da boca de Moisés, não saiu da boca de Paulo, não é uma revelação que foi dada a Pedro. Essas 7 verdades que nós lemos, quem que falou elas? Jesus. Então eu estou agarrado nelas, firmado nelas, dia a dia, dia a dia a dia. Entra governo, sai governo, tem guerras, tem epidemias, tem muitas coisas acontecem, vem o dia mau, mas nós estamos firmados na verdade da palavra de Deus.